Ela levantou a taça de champanhe, sorrindo para todo mundo na festa e disse alto: "Ao meu marido que finalmente vai poder descansar depois de 35 anos de trabalho duro." Todo mundo aplaudiu. Eu ia agradecer, mas então vi quem estava atrás dela. Meu melhor amigo, Marcão, com os olhos vermelhos balançando a cabeça devagar, fazendo sinal de não com o dedo, e segurando o celular dele virado para mim. Na tela, uma foto. Ela. E o corretor de imóveis. Na cama. Naquele momento entendi que minha aposentadoria ia começar de um jeito muito diferente do que eu tinha planejado. Se você acredita que lealdade vale mais que dinheiro, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade de homens de verdade. Meu nome é Osvaldo Ferreira, tenho 58 anos e trabalhei 35 anos como fiscal da Receita Federal aqui em Porto Alegre. Comecei em 1989, recém-formado em Ciências Contábeis pela UFRGS, num concurso que teve 87 candidatos por vaga. Passei em 12º lugar. Minha mãe chorou quando saiu o resultado. Meu pai, caminhoneiro aposentado que tinha pegado no pesado a vida inteira para me dar estudo, me abraçou e disse: "Agora você é doutor, meu filho. Agora ninguém tira isso de você." Fiscal da Receita não é médico, não é advogado, mas é respeitado. É concurso difícil. É salário bom. É estabilidade. Quando eu entrei, ganhava o equivalente a uns 8.000 reais em valores de hoje. Hoje, depois de 35 anos, 3 promoções por merecimento, e com todas as gratificações, eu tiro líquido 22.000 por mês. Não é pouco. Dá para viver bem. Dá para sustentar família. Dá para juntar. E eu juntei. Sempre fui o cara da responsabilidade. Na escola, eu era o que ajudava os colegas com matemática. Na faculdade, eu era o que fazia os trabalhos em grupo sozinho porque ninguém levava a sério. No trabalho, eu era o que chegava 15 minutos antes e saía 15 minutos depois. Nunca fui de happy hour, de cervejada na sexta, de churrasco todo fim de semana. Eu trabalhava. Voltava para casa, ficava com a família, era isso. Conheci a Denise em 1991, 2 anos depois de passar no concurso. Ela era secretária numa empresa de contabilidade, onde eu fazia perícia fiscal. Bonita, simpática, comunicativa. Eu era tímido, mas um colega insistiu, me empurrou e eu fui falar com ela. A gente começou a sair. Ela gostava de cinema, eu também. Ela gostava de pizza, eu também. Ela queria casar e ter filhos, eu também. Parecia perfeito. Namoramos 3 anos. Casamos em 1994, numa igreja no bairro Navegantes, festa pequena no salão da associação de bairro, só família e amigos próximos. Lua de mel em Gramado, 4 dias, hotel com café da manhã incluso. Foi simples, mas foi feliz. Eu lembro de olhar para ela no dia do casamento e pensar: essa mulher vai estar comigo até o fim. Eu estava errado. Tivemos 2 filhos. O Rodrigo nasceu em 1996, a Amanda em 1999. Crianças saudáveis, espertas, carinhosas. Eu trabalhava. A Denise cuidava da casa e das crianças. Ela parou de trabalhar quando o Rodrigo nasceu. Foi decisão dela e eu apoiei. Eu quero cuidar dos nossos filhos, Osvaldo. Eu não quero deixar com babá. Eu achei bonito. Achei que era amor de mãe. Pagava tudo. Aluguel de 1.800 num apartamento de 3 quartos no bairro Santana. IPTU, condomínio, luz, água, gás, internet. 2 celulares, plano de saúde para a família toda. Na época, uns R$ 1.200. Mercado de 1.500 reais por mês. Escola particular para os meninos. Uns R$ 1.800 os 2 juntos. Curso de inglês da Amanda, futebol do Rodrigo, roupa, sapato, remédio, dentista. Tudo. Eu nunca reclamei. Achava que era minha obrigação. E sobrava. Sempre sobrava. Porque eu era organizado. Tinha planilha de gastos. Tinha conta poupança. Tinha previdência privada. Desde os 25 anos eu guardava 30% do salário. Todo mês. Sem exceção. Quando os meninos cresceram e as despesas diminuíram, aumentei para 40%. Resultado, aos 58 anos eu tinha 680 mil reais na previdência privada, 140 mil reais na poupança e mais 95 mil reais em CDB. Total, 915 mil, quase R$ 1 milhão, juntado centavo por centavo, durante 35 anos de trabalho.
A Denise sabia. Ela tinha acesso a tudo. Eu nunca escondi. A gente tinha conta conjunta. Eu mostrava os extratos, explicava os investimentos. Olha, amor, a Previdência rendeu bem esse trimestre. Se a gente continuar assim, quando eu aposentar, a gente vai estar tranquilo. Dá para comprar uma casa, dá para viajar, dá para aproveitar. Ela sempre concordava, sempre sorria, sempre dizia: você é muito esforçado, Osvaldo. Você merece. Eu acreditava. Todo domingo de manhã eu acordava cedo. Ia na padaria, comprava pão francês quentinho, frios, suco de laranja e levava o café na cama para ela. Deixava tudo arrumadinho numa bandeja. Pão, manteiga, presunto, queijo, suco, café coado bem forte. Acordava ela devagar, beijava na testa, dizia: bom dia, amor. Café pronto. Ela abria os olhos, sorria, agradecia. Às vezes me puxava para um abraço. Eu achava que era gratidão. Achava que era amor. Eu estava errado. Há 6 meses comecei a preparar minha aposentadoria. Bati o tempo de contribuição, 35 anos. Poderia ter ficado mais, mas eu estava cansado. Cansado de acordar às 6 horas. Cansado de pegar trânsito. Cansado de lidar com contribuinte nervoso, com advogado agressivo, com processo complicado. Eu queria descansar, viajar, conhecer o Nordeste, ir para o litoral de Santa Catarina, pescar, ler, ficar em paz. Dei entrada no pedido de aposentadoria em março deste ano. Calcularam o valor. 19.500 os líquidos por mês. Menos que o salário, mas ainda assim muito bom. Juntando com os rendimentos dos investimentos, dava tranquilo para viver bem. A Denise ficou animada. A gente vai finalmente aproveitar, Osvaldo. Tantos anos você trabalhando, se dedicando. Agora é hora de curtir. Ela começou a planejar viagens, a olhar pacotes de turismo, a falar em comprar uma casa na praia. Eu deixava. Achava bonito ela animada. Mas teve uma coisa que me incomodou. Em abril, a Denise começou a sair mais. Vou na academia. Vou encontrar a Cláudia. Vou no salão. Vou na aula de yoga. Sempre tinha alguma coisa. Ela voltava para casa animada, falante, contando histórias. Eu achava estranho porque ela nunca foi de academia, nunca foi de yoga, nunca foi de sair tanto. Mas pensei, talvez ela esteja se cuidando. É bom, ela merece. Em maio ela falou que queria trocar de carro. A gente tinha um Prisma 2015, carro bom, econômico, sem problema nenhum. Ela disse que queria algo mais moderno, mais confortável, mais bonito. Começou a olhar seminovos. HB20, Onix, Argo. Carros na faixa de 60 mil, 65 mil. Eu disse que a gente podia esperar eu me aposentar, vender o Prisma, pegar um pouco da poupança e comprar à vista. Ela concordou, mas fez cara de quem não gostou. Aí começou a falar em comprar uma casa. Osvaldo, a gente paga aluguel há 30 anos. Não seria melhor ter um imóvel nosso? Fazia sentido. Com 400 mil, dava para comprar uma casa boa em bairro afastado, ou um apartamento menor em bairro melhor. Eu topei. Vamos ver depois da aposentadoria. A gente organiza os papéis, vê as opções e compra algo legal. Ela ficou animadíssima. Começou a olhar imóveis na internet. Mandava links para mim no WhatsApp. Olha essa casa, amor. 3 quartos, garagem, churrasqueira. Eu olhava, comentava, mas sempre dizia: espera a aposentadoria sair, amor. Daqui 2, 3 meses a gente resolve. E foi aí que ela contratou um corretor de imóveis. Disse que era para agilizar as coisas, que o cara era muito bom, super atencioso, profissional. Nome dele, Léo Tavares. Corretor autônomo, 34 anos, trabalhava por conta própria. A Denise começou a sair com ele para ver casas. Amor, eu vou com o Léo ver umas opções. Assim, quando você estiver livre, a gente já vai direto nas melhores. Eu achei ótimo. Achei que ela estava sendo prestativa. Mas isso era só o começo. Em junho, a aposentadoria foi aprovada. Último dia de trabalho, 30 de junho. A Denise quis fazer uma festa. Osvaldo, você merece. Vamos chamar a família, os amigos, comemorar. Eu não queria. Nunca fui de festa. Mas ela insistiu tanto que eu cedi.
Tá bom, faz a festa, mas nada muito grande. Ela organizou tudo, alugou o salão de festas do prédio onde a gente morava, era de graça para condôminos, só precisava reservar. Contratou buffet, comprou bebida, fez convite digital, chamou todo mundo. Parentes, amigos, colegas de trabalho meus, amigas dela. Uns 50 convidados confirmaram presença. A festa foi marcada para sábado, 6 de julho. Eu ia me aposentar oficialmente na sexta, 5 de julho, e no sábado a gente comemorava. A Denise estava radiante. Comprou roupa nova, vestido vermelho, salto alto, brinco de strass, 450 no total, pago no meu cartão. Fez cabelo, unha, maquiagem, ficou bonita. Eu elogiei. Ela sorriu, me beijou, disse: "É tudo para você, amor." Eu acreditei. Na quinta-feira, 4 de julho, 2 dias antes da festa, o Marcão me ligou. Marcos Antônio, meu melhor amigo desde a época da faculdade. A gente estudou junto, formou junto, foi testemunha um do casamento do outro. Ele é engenheiro civil, trabalha numa construtora grande aqui em Porto Alegre. Cara sério, confiável, daqueles que você conta nos dedos. "Osvaldo, a gente precisa conversar. Pessoalmente. Hoje." O tom dele estava estranho, seco, preocupado. "Que foi, Marcão? Aconteceu alguma coisa?" "Não dá para falar por telefone. Você pode vir aqui em casa? Agora?" Fiquei preocupado. Pensei que tinha acontecido algo com ele, com a família dele. Saí do trabalho mais cedo. Era minha última semana. Ninguém ia reclamar. E fui até a casa dele, no bairro Tristeza. Quando cheguei, ele estava na garagem, esperando. A cara dele estava péssima. Olhos vermelhos, barba por fazer, cansado. Me chamou para entrar. A esposa dele, a Patrícia, estava na sala. Ela me cumprimentou, mas estava séria. Séria demais. "Senta, Osvaldo," o Marcão disse. Sentei. O coração acelerou. "Que foi, Marcão? Me fala logo." Ele respirou fundo. Pegou o celular dele. Abriu o WhatsApp, me mostrou. Era uma conversa. Nome do contato: Denise, minha esposa. Mas não era uma conversa dele com ela. Era um print. Um print que alguém tinha mandado para ele. E a conversa era entre a Denise e um cara chamado Léo. Comecei a ler. Meu estômago virou. "Falta só 2 dias, amor. Sábado eu finjo que tô feliz na festa dele. E na segunda, a gente vai no cartório." "Você tem certeza que ele não desconfia?" "Certeza. Ele é muito inocente. Nunca desconfiou de nada." "E o dinheiro?" "Os 915 mil reais estão na conta conjunta. Quando a gente se separar, é 50% para cada. Mais de 450 mil reais. Dá pra gente comprar a casa dos nossos sonhos. Eu te amo. Mal posso esperar pra gente morar junto. Eu também te amo. Agora aguenta só mais 2 dias. Depois ele sai da minha vida e eu fico só com você." Parei de ler. Olhei para o Marcão. Ele estava com os olhos marejados. "Osvaldo, eu sinto muito, cara. Eu sinto muito." "De onde você tirou isso?" Perguntei, a voz rouca. "A Patrícia. Conta pra ele, Pat." A Patrícia limpou a garganta. "Osvaldo, eu faço yoga com a Denise. A gente frequenta o mesmo estúdio, às terças e quintas. Semana passada, a gente saiu para tomar um suco depois da aula e ela deixou o celular na mesa. Tocou. Era a mensagem do WhatsApp. Ela foi no banheiro e o celular ficou lá com a tela acesa. Eu não queria olhar, juro, mas eu vi o nome Léo e um coração. Fiquei curiosa. Abri e vi tudo. Ela mostrou o celular dela. Prints, dezenas de prints. Conversas, fotos, áudios transcritos, tudo. A Denise estava tendo um caso com o corretor de imóveis, Léo Tavares, 34 anos. O cara que ela tinha contratado para ajudar a gente a procurar casa. O cara que ela dizia ser super atencioso e muito profissional. As conversas começaram em abril. No início eram só sobre imóveis, mas em maio mudou. Ficou íntimo, ficou romântico, ficou sexual. "Você é lindo. Você me deixa louco. Mal posso esperar para te ver de novo." Eles se encontravam 2 vezes por semana, sempre quando eu estava no trabalho.
Às vezes no apartamento dele, às vezes em motel. Ela pagava com dinheiro vivo, dinheiro que ela tirava da conta conjunta, R$ 500 aqui, R$ 300 ali, dizendo que era para mercado ou salão. E tinha fotos, a Denise seminua, o Léo sem camisa, os dois na cama, os dois rindo, os dois em restaurante. E tinha o plano. Ela ia esperar eu me aposentar, ia esperar o dinheiro cair na conta, ia fazer a festa, fingir que estava feliz. E na segunda-feira seguinte ia pedir o divórcio, e ia pedir a divisão dos bens. Como a gente era casado no regime de comunhão parcial de bens, e como aquele dinheiro tinha sido juntado durante o casamento, ela teria direito a 50%. Mais de 450 mil. E o Léo sabia. Eles planejaram juntos. Ele até indicou um advogado para ela. Fechei os olhos. Respirei fundo. A sala estava girando. Osvaldo, você precisa agir, o Marcão disse. Você precisa se proteger. Como? Separa o dinheiro, tira da conta conjunta, bota numa conta só tua, blinda tudo, e depois você decide o que fazer. A Patrícia concordou. E confronta ela, mas não agora. Espera o momento certo. Espera a festa, na frente de todo mundo. Ela merece. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria confrontado na hora ou esperado o momento certo? Me conta nos comentários. Fui embora da casa do Marcão às 22h. Passei a noite em claro. A Denise chegou em casa às 23h30, dizendo que tinha ficado até mais tarde na aula de yoga. Ela me beijou, perguntou se eu estava bem, disse que estava animada para a festa. Eu fingi que estava tudo normal, mas minha cabeça estava trabalhando. E não era só o patrimônio que eu precisava proteger. Era minha dignidade. Era minha justiça. E eu tinha uma ferramenta que eles não imaginavam. 35 anos de experiência na Receita Federal. Na sexta-feira, dia 5 de julho, meu último dia de trabalho, cheguei no escritório às 7h. Antes de fazer qualquer coisa, antes de falar com alguém, fui direto para o meu computador. Acessei o sistema da Receita, procurei o CPF do Léo Tavares. Não foi difícil encontrar. A Denise tinha mandado mensagem para ele uma vez com os dados dele completos. CPF, RG, endereço, porque ela precisava fazer um contrato de prestação de serviços para oficializar o trabalho dele como corretor. Só que eles nunca assinaram contrato nenhum. Era só fachada. Puxei a ficha dele. E o que eu vi foi melhor do que eu esperava. Léo Tavares, corretor autônomo, declarava renda anual de 48 mil, 4 mil por mês. Mas nos últimos 6 meses, ele tinha movimentado mais de 280 mil reais em contas bancárias. Comprou um carro seminovo por 85 mil reais à vista. Pagou 12 mil reais em reforma no apartamento dele. Viajou para Florianópolis, Balneário Camboriú, São Paulo. Jantava em restaurante caro, comprava roupa de marca, tudo incompatível com a renda declarada. E eu sabia de onde vinha parte desse dinheiro. Comissões não declaradas. Sonegação pura. Corretor autônomo que não emite nota fiscal, não declara as comissões, movimenta dinheiro em conta de terceiro para esconder patrimônio. Clássico. Fiz o que qualquer fiscal responsável faria. Abri uma representação fiscal para fins penais. Nome técnico: denúncia de crime contra a ordem tributária. Juntei todos os indícios: movimentações bancárias incompatíveis, aquisição de patrimônio sem lastro declarado, indícios de lavagem de dinheiro, e protocolei, anonimamente. A Receita Federal leva essas coisas a sério, muito a sério. Quando há indícios sólidos de sonegação e incompatibilidade de renda, abrem investigação formal, bloqueiam contas, intimam para prestar esclarecimentos. E se comprovam fraude, a multa pode chegar a 150% do valor sonegado, mais juros, mais processo criminal que pode dar de 2 a 5 anos de prisão. Deixei tudo protocolado. Imprimi uma cópia do protocolo. Guardei na minha pasta. E sorri. Vai lidar com o leão agora, meu amigo. Depois disso, pedi dispensa mais cedo. Fui direto no banco. Conversei com o gerente. Expliquei a situação. Mostrei os prints, mostrei as conversas. Ele foi categórico. Seu Osvaldo, o senhor precisa proteger seu patrimônio. Vou orientar o senhor a abrir uma conta individual.
transferir todo o montante para ela e fechar a conta conjunta. É legal. O dinheiro é fruto do seu trabalho, e se há evidências de má-fé da outra parte, o senhor tem respaldo. Fiz tudo naquela tarde. Abri conta nova, transferi os 915 mil reais, fechei a conta conjunta, deixei 5 mil reais numa conta antiga que a Denise tinha acesso, só para não levantar suspeita imediata. Também liguei para um advogado. Expliquei tudo. Ele me disse: Osvaldo, com essas provas, você sai ileso. Ela não vai ter direito a nada. E se você quiser, dá para processar ela e o amante por dano moral. Mas vamos com calma. Primeiro protege o patrimônio. Depois a gente lida com o divórcio. Cheguei em casa às 18 horas. A Denise estava na cozinha fazendo jantar. Macarrão com molho, salada, pão de alho. Minha comida favorita. Ela estava cantarolando, feliz, radiante. Não sabia que o mundo dela ia desabar no dia seguinte. Jantamos, conversamos. Ela falou da festa. Disse que estava tudo pronto, que ia ser lindo. Eu concordei com tudo. Sorri. Fingi. Naquela noite, deitado ao lado dela, eu olhei para o teto e pensei: 35 anos, 35 anos de trabalho, 35 anos de sacrifício, 35 anos juntando centavo por centavo. E ela ia roubar metade. Ia me trair, me usar, me descartar e ainda ia ficar com meu dinheiro. Com meu dinheiro. Dinheiro que eu suei para juntar. Dinheiro que eu guardei, que eu investi, que eu planeei para o nosso futuro. E ela ia dar para o amante. Para o corretor de imóveis de 34 anos, que provavelmente tinha dívida no nome e estava de olho no meu patrimônio. Não consegui dormir. Sábado, 6 de julho. Dia da festa. Acordei às 7, fiz café. Levei na cama para Denise, como sempre. Ela acordou, sorriu, me agradeceu, me puxou para um abraço. Eu fingi que estava tudo bem. A festa começava às 19 horas. Passei o dia organizando as últimas coisas, cumprimentando vizinhos, ajudando a arrumar o salão. A Denise estava impecável. Vestido vermelho, salto alto, maquiagem perfeita. As amigas dela chegaram cedo para ajudar. Todo mundo animado, todo mundo feliz. Às 18h30, o Marcão chegou. Ele me puxou para o canto. Você vai fazer? Vou. Quer que eu fique do seu lado? Quero. Ele assentiu. Às 19h, o salão estava cheio. Uns 50 convidados. Família, amigos, colegas de trabalho. O buffet servindo salgadinho, refrigerante e cerveja. Música ambiente. Decoração simples, mas bonita. Todo mundo cumprimentando, rindo, conversando. Às 19h30, a Denise pediu atenção. Bateu na taça de champanhe com uma colher. Todo mundo parou de falar, olhou para ela. Ela estava sorrindo. Aquele sorriso largo, falso, que eu aprendi a reconhecer só agora. Gente, eu queria fazer um brinde. Ela começou, a voz animada. Hoje é um dia muito especial. Meu marido, Osvaldo, está se aposentando depois de 35 anos de trabalho duro, de dedicação, de sacrifício. Ele sempre foi um homem exemplar, sempre cuidou da nossa família. Sempre foi responsável, honesto, trabalhador. E agora, finalmente, ele vai poder descansar. Vai poder aproveitar a vida. Vai poder viajar, pescar, fazer tudo o que ele sempre sonhou. E eu vou estar do lado dele sempre porque ele merece. Então, vamos brindar ao Osvaldo. Todo mundo levantou a taça. Todo mundo repetiu. Ao Osvaldo. Eu ia agradecer, ia sorrir, ia fingir que estava tudo bem. Mas então eu vi o Marcão. Ele estava atrás da Denise, uns 3 metros de distância. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele estava balançando a cabeça devagar, fazendo sinal de não com o dedo, e segurando o celular dele virado para mim. Na tela, ampliada, uma foto. A Denise e o Léo, na cama. Ela por cima dele. Os dois sem roupa, sorrindo para a câmera. Senti o sangue ferver. O salão ficou em silêncio. Todo mundo esperando eu falar. A Denise olhando para mim, sorrindo, esperando eu agradecer. Eu não agradeci. Eu peguei meu celular. Liguei no Bluetooth do som que estava tocando no salão. Conectei. Abri a pasta de áudios que a Patrícia tinha me mandado. Selecionei um. Apertei play. A voz da Denise encheu o salão. Falta só 2 dias, amor. Sábado eu finjo que tô feliz na festa dele.
E na segunda a gente vai no cartório. Silêncio. Silêncio absoluto. O rosto da Denise ficou branco. Ela deixou cair a taça de champanhe. O vidro estilhaçou no chão. Voz do Léo. Você tem certeza que ele não desconfia? Voz da Denise. Certeza. Ele é muito inocente. Nunca desconfiou de nada. As pessoas começaram a murmurar. A mãe dela, Dona Irene, levou a mão à boca. O pai dela, Seu Jacinto, franziu a testa, confuso. Voz do Léo. E o dinheiro? Voz da Denise. Os Rui 915 mil estão na conta conjunta. Quando a gente se separar, é 50% para cada. Mais de 450 mil. Dá pra gente comprar a casa dos nossos sonhos. A sala explodiu, gritos, exclamações. Que absurdos, não acredito. Meu Deus do céu, eu pausei o áudio. Olhei para Denise. Ela estava tremendo, lágrimas descendo. Tentou falar. Osvaldo, eu posso explicar? Pode? Cortei, a voz gelada. Então explica. Explica como você passou os últimos 3 meses transando com um corretor de imóveis de 34 anos. Explica como você planejou me usar, me roubar e me descartar. Explica como você ia fingir felicidade hoje. Fazer esse discurso lindo e na segunda-feira pedir o divórcio para ficar com metade do meu dinheiro. Explica para todo mundo aqui, Denise. Explica. Ela não explicou, só chorou. O pai dela, Seu Jacinto, se aproximou. A voz dele saiu rouca, trêmula. Denise, isso é verdade? Ela não respondeu. Eu peguei o celular. Projetei na TV do salão. O salão tinha uma TV de 55 polegadas para quem quisesse colocar vídeo ou apresentação. Conectei. Abri a pasta de fotos. A primeira foto apareceu. Denise e Léo na cama, abraçados, nus. Dona Irene gritou. Algumas mulheres taparam os olhos. Os homens ficaram parados, boquiabertos. Segunda foto. Os dois em restaurante, segurando as mãos por cima da mesa, sorrindo. A legenda na mensagem. Nosso primeiro jantar como casal. Mal posso esperar para assumir isso publicamente. Terceira foto. Print de uma conversa. Denise. Você acha que o Osvaldo vai surtar quando eu pedir o divórcio? Léo. Não sei, mas se surtar, a gente mete um processo de dano moral nele também. Dobra o lucro. Eles riram. Na conversa eles riram. A sala estava em choque. Ninguém falava, só olhavam. Alguns começaram a sair, sem falar nada, constrangidos. Outros ficaram, esperando o desfecho. A Denise tentou correr para fora do salão. Eu segurei no braço dela. Solta! Ela gritou. Não, você vai ouvir. Olhei para todos. Essa mulher aqui passou 30 anos comigo. Eu trabalhei feito um condenado. Juntei quase R$1 milhão, centavo por centavo. Cada hora extra, cada bônus, cada economia. Tudo guardado, tudo investido pensando no nosso futuro. Pensando em dar conforto para ela, para os nossos filhos e ela. Ela planejou me roubar. Planejou ficar com metade. E dar pro amante que ela conheceu há 3 meses. O Rodrigo, meu filho, que estava no fundo do salão, se aproximou. Pai, isso é verdade? Mostrei o celular para ele. Mostrei as conversas, as fotos, tudo. Ele leu. O rosto dele fechou. Ele olhou para a mãe com uma expressão de nojo que eu nunca tinha visto. Mãe, como você pôde? A Amanda, minha filha, começou a chorar. Ela correu para o banheiro. O Seu Jacinto, pai da Denise, se aproximou dela. Ergueu a mão. Eu achei que ele ia bater, mas ele não bateu. Só disse, a voz quebrada, você não é mais minha filha. E saiu. A Dona Irene correu atrás dele, chorando. A festa acabou. Todo mundo foi embora. Sobrou eu, o Marcão, a Patrícia, o Rodrigo e a Denise, sentada no chão chorando. Osvaldo, eu errei. Ela soluçou. Eu errei. Me perdoa. Perdoar? Eu ri. Ri de nervoso, de raiva, de descrença. Você planejou me destruir. Você planejou roubar 35 anos da minha vida. Você ia fingir aqui, na frente de todo mundo, que me amava e 2 dias depois ia me jogar fora. E você quer perdão? Eu estava confusa. Ele me iludiu. Ele te iludiu? Ou você se vendeu? Porque, pelos prints,
Você estava bem consciente. Você planejou. Você calculou. Você riu da minha cara. Ela não respondeu. Amanhã de manhã eu entro com o divórcio e você não vai ver um centavo, nada, zero. Porque eu já protegi o patrimônio, já tirei o dinheiro da conta conjunta, já falei com o advogado e ele garantiu que com essas provas você sai dessa sem nada. Ela arregalou os olhos. Você tirou o dinheiro? Tirei. Ontem. Tá tudo numa conta que só eu tenho acesso e você não vai encostar um dedo. Ela gritou. Gritou que eu não podia fazer isso, que era dinheiro dos dois que ela tinha direito. Eu simplesmente saí. Deixei ela ali, gritando sozinha. Fui para a casa do Marcão. Passei o fim de semana lá. Na segunda-feira, entrei com o pedido de divórcio. Juntei todas as provas, conversas, fotos, áudios, extratos mostrando os saques que ela fazia para encontrar o Léo. Meu advogado foi cirúrgico. A Denise contratou advogado também. Ele tentou alegar que o dinheiro era de comunhão parcial, que ela tinha direito. Meu advogado apresentou as provas de má-fé. Ela planejou o divórcio com o intuito de lesar o cônjuge, usando informações privilegiadas sobre o patrimônio. A juíza foi rápida. Divórcio litigioso. Denise sem direito à pensão, sem direito ao patrimônio acumulado. O apartamento era alugado, então não entrou. Ela saiu da separação com nada. E o Léo? O Léo teve um destino interessante. 2 semanas depois da festa, ele tentou ligar para Denise. Ela atendeu desesperada, achando que ele ia salvá-la, que eles iam ficar juntos mesmo sem o dinheiro. Ele foi direto. Denise, foi mal, mas não dá mais. Você virou uma bomba. Todo mundo sabe da história. Minha reputação como corretor foi pro saco. E sem grana, não faz sentido a gente continuar. Tchau. E bloqueou. Sumiu. Apagou as redes sociais, mudou de número. Mas 3 meses depois ele reapareceu. Não para Denise, para a Receita Federal. Recebi a notícia por um ex-colega que ainda trabalhava lá. O Léo tinha sido intimado. Investigação formal por sonegação fiscal e incompatibilidade de renda. Bloquearam as contas dele. Intimaram ele para prestar esclarecimentos. Ele tentou justificar as movimentações, mas não conseguiu. Não tinha nota fiscal. Não tinha comprovante. Não tinha nada. A Receita aplicou multa de 150% sobre o valor sonegado, R$ 185 mil. Mais juros, mais correção. Total, R$ 267 mil. E abriram processo criminal. Crime contra a ordem tributária. O advogado dele tentou acordo, mas a Receita não aceitou. Querem exemplo? Última notícia que eu soube, ele vendeu o carro, vendeu os móveis do apartamento, pegou empréstimo e ainda está devendo. E o processo criminal segue. Se for condenado, pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Quanto a isso, eu durmo tranquilo. Não foi vingança, foi justiça. O cara era sonegador. Eu só cumpri meu dever de cidadão e fiz uma representação fiscal legítima. O resto foi o sistema funcionando. A Denise tentou voltar para a casa dos pais. Eles não aceitaram. Ela foi morar com uma prima num bairro afastado. Conseguiu emprego como vendedora numa loja de roupas, salário mínimo. Tentou me ligar algumas vezes. Bloqueei. Tentou falar com os filhos. O Rodrigo não quis falar. A Amanda falou uma vez, chorou, mas depois cortou contato também. As crianças estavam destruídas. Eu paguei terapia para os 2. Eles estão se recuperando aos poucos. Eu? Aluguei um apartamento menor mais barato no bairro Cidade Baixa. Um quarto, 50 metros quadrados. R$ 1.400 por mês. Simples, mas suficiente. Comprei um carro popular, um Onix 2023 à vista, 62 mil. Sobrou mais de 850 mil investidos. Com os rendimentos, mais a aposentadoria de 19.500 reais, eu vivo tranquilo. Sem luxo, mas sem aperto. Estou fazendo terapia também, 2 vezes por semana. A psicóloga, doutora Helena, me ajudou muito. Osvaldo, você foi vítima de uma manipulação calculada. Isso não tem nada a ver com você não ter sido bom o suficiente. Tem a ver com o caráter dela. Aos poucos estou aceitando. Há 2 semanas viajei para o litoral de Santa Catarina, sozinho. Aluguei uma casinha em Garopaba por 1 semana. Acordei cedo, fui pescar, vi o nascer do sol, li 3 livros. Foi a primeira vez, em meses,
que eu consegui dormir direito. Conheci uma mulher lá. Isabel, 52 anos, professora aposentada, viúva, mora em Florianópolis. A gente conversou num restaurante e trocou contato. Ela me ligou ontem. Perguntou se eu queria jantar com ela semana que vem. Eu disse que sim. Não sei se vai dar em algo. Mas pela primeira vez em meses, eu senti vontade de tentar. Os filhos estão se reaproximando. O Rodrigo me liga toda semana. A Amanda veio jantar em casa anteontem. A gente conversou, chorou, abraçou. Eles entendem. Eles sabem que o pai deles fez o que tinha que fazer. Às vezes eu ainda penso naquele momento. A Denise com a taça erguida, sorrindo, fazendo o discurso. E o Marcão atrás dela mostrando a foto. O choque, o silêncio, o desmoronamento. E eu não me arrependo. Porque ela não merecia discrição. Ela não merecia piedade. Ela me usou por 30 anos. Esperou eu juntar quase R$1 milhão para então me descartar e ficar com metade. Ela riu de mim. Ela planejou me destruir. E se eu não tivesse descoberto, se o Marcão e a Patrícia não tivessem me avisado, eu estaria agora com metade do meu patrimônio nas mãos dela e do amante. Não foi a sorte que me salvou. Foi a lealdade de quem realmente se importava comigo. E foi a decisão de não aceitar ser vítima, de reagir, de me proteger, de expor a verdade, por mais doloroso que fosse, e de garantir que quem tentou me destruir enfrentasse as consequências. Todas elas. Hoje, aos 58 anos, aposentado, com quase R$900 mil guardados, com meus filhos ao meu lado, com a possibilidade de recomeçar, eu olho para trás e penso, 35 anos de trabalho não foram em vão. Não foram para ela. Foram para mim, para o meu futuro, para minha dignidade. E ninguém vai tirar isso de mim. Se essa história te mostrou que lealdade vale mais que qualquer dinheiro, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de falar. A gente não aceita traição. A gente não aceita ser usado. A gente reage. E a gente garante que justiça seja feita. Clica em inscrever-se, ativa o sininho e volta para o próximo relato. Bem-vindo a Alcateia.